Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Abençoe este dia, envia teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Romanos, capítulo 11, versículos 22 a 24, que diz assim: Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se você for cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, o que é liberdade? É fazer o que se bem entende? Não, isso é libertinagem. Liberdade é viver com responsabilidade e fazer o que é certo. Assim, quando você está dirigindo o seu carro, tem liberdade para andar nas ruas, desde que você obedeça às leis de trânsito. Mas se você usar a liberdade para libertinagem e começar a desobedecer à lei de trânsito, você será multado ou até preso. Perdeu a liberdade. Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz, morreu e ressuscitou para nos dar uma nova vida. A salvação que Cristo conquistou e nos é dada por graça e amor, através do ouvir da palavra de Deus, onde o Espírito Santo age em nós e nos dá uma nova vida. 2 Coríntios 5,17 diz: Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Gálatas 2,20, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim, e esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se deu por mim. Recebemos de e por causa de Cristo uma nova vida, uma nova natureza. Desde o pecado de Adão e Eva, todos os seres humanos, desde a sua concepção, têm a sua natureza corrompida pelo pecado, e por isso todos são separados de Deus, mortos em seus pecados, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 2. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Sem Cristo, o ser humano é escravo do pecado, mas na fé em Cristo temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Não precisamos mais ter medo do inferno, pois Jesus Cristo nos libertou do castigo eterno no inferno com o seu sofrimento na cruz pelos nossos pecados, sua morte e ressurreição.
O apóstolo Paulo diz que a humanidade se divide em dois grupos: os que confiam em Cristo como seu Senhor e Salvador e são salvos, e os que não creem e continuam com o peso da ira de Deus sobre eles. Paulo diz assim: considere, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para com você a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Deus é um Deus justo, e assim Ele precisa castigar o pecado. Por cada pecado que cada um de nós comete, deveríamos ter uma contrapartida para com Deus, que é o pagamento pelo pecado no inferno. Para não descontar em cada um de nós, por causa dos nossos pecados, Deus descontou a sua ira e o castigo eterno em Cristo Jesus na cruz. Assim a nossa dívida com Deus foi paga por Cristo na cruz. Para quem crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, recebe de Deus o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Ou, nas palavras do apóstolo Paulo, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Permanecer na bondade de Deus é permanecer na fé em Cristo, não da boca para fora, mas de fato e de verdade, colocando Cristo, sua palavra, oração, igreja e a vida cristã vivida segundo a palavra de Deus e não segundo o que o mundo diz. Para os que não creem, vão encontrar o Deus justo que dá aquilo que a pessoa merece, condenação por seus pecados, ou, como diz o apóstolo Paulo, a severidade de Deus para com os que caíram. Precisamos diariamente agradecer a Deus porque nós, pela fé em Cristo, temos o Deus que nos ama, perdoa, salva e é bondoso conosco, mesmo nós sendo pecadores. Paulo, falando aos cristãos romanos, diz para cuidarem, para não caírem da fé como os judeus, que eram o povo de Deus do Antigo Testamento, caíram porque não creram em Cristo. Hoje o perigo para os cristãos é a secularização, isto é, os cristãos viverem nos mesmos pecados que o mundo vive, achando que podem pecar à vontade, que Deus sempre vai perdoar e amar. Lembre, estimado irmão e irmã, Deus é bondoso e amoroso, mas para aquele que está na fé em Cristo e vive uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a sua palavra, como fruto dessa fé. Ou, como o apóstolo Paulo diz, aquele que permanece na bondade de Deus. Para quem vive teimosamente em pecados, mesmo que tenha o nome de cristãos, tem o Deus justo que irá condenar o pecador que não tem Cristo de verdade. Paulo diz outra coisa legal. Ele diz que se os judeus se arrependerem de seus pecados e crerem em Cristo como seu Senhor e Salvador, serão novamente enxertados na árvore que é Cristo e terão vida e salvação eterna. Os cristãos romanos, se não cuidarem da sua fé, poderão ser cortados da árvore que é Cristo e morrerão em seus pecados. O importante, segundo o apóstolo Paulo, é que cada um de nós cuide para permanecer na fé, na esperança e no amor de Deus em Cristo. Isso acontece quando nós levamos a sério a palavra de Deus, a oração, a igreja e a vida cristã. Também cuidemos para não vivermos em pecados. O pecado nos afasta de Deus, tira a nossa liberdade e nos escraviza. Pelo contrário, quando pecarmos, corramos em arrependimento e voltemos para Cristo. Assim, estimado irmão e irmã, Cristo é vida e liberdade. A falta de Cristo é morte e escuridão. Como é bom nós pertencermos a Cristo, podermos ir a Ele em oração quando temos problemas e aflições e sabermos que Ele está conosco. Ele proverá tudo o que precisamos e Ele vai continuar nos abençoando, protegendo e amparando. Como é bom saber que nesta vida nós somos apenas passageiros, mas tem uma vida eterna no céu esperando por nós. Veja as palavras que Deus nos diz em Ezequiel, capítulo 18, versículos 21 a 32. Se um homem mau parar de pecar, se guardar as minhas leis e se fizer o que é certo e bom, não morrerá, é certo que viverá.
Todos os seus pecados serão perdoados e ele viverá porque fez o que é certo. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor Deus. Não, eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Mas se um homem correto deixar de fazer o bem e começar a fazer todas as coisas más e vergonhosas que os homens maus fazem, será que ele vai continuar a viver? Não. Nenhuma das boas ações que ele praticou será lembrada. Ele morrerá por causa da sua infidelidade e dos seus pecados. Mas vocês dizem, o que o Senhor faz não está certo. Escutem aqui, israelitas. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está correto? Pois o modo de vocês é que não está. Quando um homem direito para de fazer o bem e começa a fazer o mal, e então morre, ele morre por causa do mal que praticou. Quando um homem mau para de pecar e faz o que é certo e bom, ele salvou a sua vida. Ele compreendeu o que estava fazendo e deixou de pecar. Por isso é certo que ele não vai morrer, mas continuará a viver. E vocês, israelitas, dizem, o que o Senhor faz não está certo. Vocês pensam que o meu modo de fazer as coisas não está certo, não é? Pois é o modo de vocês que não está. Agora eu, o Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, que vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados os destruam. Abandonem todo o mal que vêm fazendo e criem dentro de vocês mesmos um coração novo e uma mente nova. Israelitas, por que vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque em Cristo nós temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Que nós cuidemos da nossa fé para não perdermos, que as tentações que nós enfrentamos diariamente sejam resistidas por nós na fé em Cristo. Que nós permaneçamos firmes na Tua palavra, na oração, na igreja e fazendo o que é certo segundo a Tua palavra. Que a Tua presença encha nossas vidas de alegria e de paz. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.